há um longo período, né, que a gente tem para que a mídia nacional reconheça o sertão nordestino como um espaço múltiplo que abriga arte, ciência, empreendedorismo e diversidade ambiental. Isso é o que é o mais importante que se diga, né? Essas produções que nós temos regionais, né, são importantíssimas. Os escritores, os artistas nas diversas áreas, eles lutam e produzem arte todos os dias no Nordeste brasileiro. E essas artes, muitas vezes, elas são desvalorizadas em outras regiões do país. Vejamos, por exemplo, o rico dialeto nordestino e o quanto ele sofre preconceito lá fora. O povo brasileiro é diverso em sua totalidade, assim como é também o Nordeste. O Nordeste tem pobreza, mas tem muita riqueza, né, em todos os aspectos, inclusive humano, um povo acolhedor, um povo trabalhador e batalhador, como sabemos. Não é? Dando continuidade ao comentário do professor, o sertão nordestino tem sim muita diversidade ambiental, na questão biológica das plantas. No período de seca, que elas perdem as suas folhas para que haja um menor consumo de água e assim elas continuem vivas, mesmo em tempos que não tem chuva. Isso é uma evolução na natureza de milhares de anos, mas que é pouco conhecido pelas pessoas. Muitas pessoas desconhecem isso e não têm conhecimento não só sobre isso, mas também de árvores frutíferas. Muitos frutos que são produzidos em todo o ano, tanto no período chuvoso quanto no período seco. E as paisagens também, são muitas paisagens lindas. Além do litoral que a gente tem no Nordeste, temos as regiões mais interioranas. Temos serras, temos rios, cachoeiras, muitos lugares interessantes e lindos que são pouco aproveitados e pouco explorados pela população. Como exemplo de frutas, temos o caju, que é bastante explorado. Aproveita tanto a polpa, a carne do caju, para fazer suco, doces, como também a castanha, que é assada e quebrada para o consumo também e venda, muita exportação desse alimento. Como exemplo das paisagens, nós temos o Delta do Parnaíba também, temos as praias, e na questão de exploração, de história também, temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abrange muitas pinturas históricas, pinturas rupestres e artefatos históricos do nosso antepassado. Outra coisa também que nós podemos salientar e trazer aqui é a questão de falar também sobre os movimentos culturais, né, e festivais, como as iniciativas de valorização e resistência cultural, né, do semiárido, que desempenham um papel essencial na preservação da identidade local, Edilene, na luta contra apagamentos históricos e sociais, né? Por meio de movimentos culturais, como o Reisado, São Gonçalo, né? Por meio de festivais, como nós temos aqui o São João, né? A literatura de cordel, né? De Patativa do Assaré, a música de Luiz Gonzaga, o repente de Barra Azul, aqui de Picos, no teatro, né, nós temos Sávio Barão, que foi uma grande referência aqui no teatro dessa região semiárida, picoense, nordestina, e também outras formas de expressão artísticas, né, onde as comunidades elas reafirmam as suas tradições, né, reivindicam os seus direitos e criam os espaços de visibilidade e pertencimento, né? Então, seja, esses festivais de cultura funcionam como plataformas de celebração das raízes, da diversidade do semiárido, promovendo um intercâmbio entre culturas, né, e fortalecendo os laços comunitários. Já a literatura da resistência, especialmente produzida por escritores periféricos, né, como indígenas, negros, eu lembro aqui Nego Bispo, né, e os LGBTQIA+, como a história da vereadora, né, que foi eleita, a, que ela é de Colônia, é, Kátia, Kátia, isso, né, das denúncias das desigualdades que propõe novas narrativas, rompendo com esses padrões dominantes, né? A música em especial, em gêneros como o rap, o samba, o reggae, o funk, tem sido uma das formas mais potentes de resistência. E eu coloco aqui para nós o repente. O repentista, ele é essa resistência, né? Que canaliza as denúncias sociais, que fortalece as identidades coletivas,
essas expressões artísticas não apenas valoriza a nossa cultura que é marginalizada, mas também desafia estruturas opressoras, né, e constrói novos caminhos de transformação social. E uma ferramenta dessa de luta que nós podemos abordar é através da educação. A educação, né, que conscientiza a sociedade a ter esse cuidado e esse olhar, né, pela questão do semiárido nordestino brasileiro. E aí a gente já faz um adentro, né, na pergunta para o professor Itamar, né, que como a educação e as novas mídias podem ajudar, professor, a mudar essa imagem do sertão? Como eu já comecei a comentar, a escola precisa valorizar, né, pode-se dizer, a história local, trazendo o sertão como tema central e não periférico, né? Então, a educação ela é importantíssima nesse sentido, né, trabalhar a história local, né, e para depois partir para o amplo, né, para algo maior. Então, conhecer a realidade nordestina é importante, conhecer de perto, para que a gente possa valorizar mais. Se eu não conheço, eu não posso não gostar. Como não gostar daquilo do que eu não conheço? Como criticar, xingar aquilo que de fato eu desconheço? E as mídias digitais, como os podcasts, né, e redes sociais, são ferramentas poderosas para contar nossas próprias histórias sobre nossa própria perspectiva. Quando o próprio povo nordestino narra o sertão, ele mostra sua complexidade, sua beleza e sua força, né?